pedido é uma ordem aqui no Economic, por isso hoje eu vou falar como é que você faz para investir em imóvel sem necessariamente investir em imóvel. É isso mesmo, eu tô falando dos fundos imobiliários ou FIIs. Então se você é novo por aqui, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo, porque esse vídeo não se esgota aqui. Com certeza a gente vai voltar a falar de fundo imobiliário, ações, tesouro direto, outros investimentos. Então fica com a gente aqui no Economic e já aproveita e já dá o seu joinha também. Hoje eu vou te explicar o que são os FIIs, qual que é a vantagem em relação ao imóvel, quais são os tipos de FIIs e como é que você faz para ganhar dinheiro com isso. E já vou te adiantar que tem pelo menos 2 jeitos para você ganhar dinheiro, hein? Olá, seja bem-vinda aqui ao Economic, eu sou Yolanda Fordeloni e a nossa conversa começa explicando o que são os FIIs. Os fundos imobiliários são imóveis divididos em pequenos pedacinhos, as cotas. Essas cotas são negociadas na Bolsa de Valores, a nossa B3, e aí você compra como se fosse uma ação comum, ou seja, você se cadastra numa corretora, entra lá no site da corretora, coloca o código do fundo imobiliário que você quer comprar e pronto, você compra a cota. Mas o que entra dentro de um fundo imobiliário? O fundo tem o mesmo conceito que um fundo que você compra num banco e outra instituição, ou seja, ele reúne o dinheiro de várias pessoas que, assim como você, estão a fim de investir em um imóvel, e aí ele pega essa grana e compra um imóvel ou investe em ativos lastreados a imóveis. O que pode ser esse imóvel? Pode ser um galpão de logística, aqueles galpões que reúnem aí as coisas da Amazon, Magalu, etc. Pode ser um shopping, um hospital, um hotel, ou seja, pode ser qualquer tipo de imóvel. E aí, quando os inquilinos pagam o aluguel, esse dinheiro entra no fundo e é dividido entre os cotistas, no caso você que tem aí uma pequena parcela desse fundo. Ou seja, você acaba ganhando dividendos. Agora, vamos supor que o seu fundo não invista num imóvel que possa ser alugado. Na verdade, ele compra um terreno e resolve investir na construção de um prédio. Quando as unidades desse prédio forem vendidas, o dinheiro também entra no fundo e também é dividido entre os cotistas. E aí, de cara, já dá para perceber algumas diferenças para o imóvel comum, e a primeira é a diversificação. Afinal, para investir num fundo imobiliário, você precisa investir muito pouquinho. A partir de R$100 você compra uma cota. Agora imagina, nenhum imóvel você conseguiria comprar com uma quantia tão pequena. E como você tem que investir muito pouquinho, você pode comprar cotas de diferentes tipos de fundo e assim diversificar a sua carteira. A segunda vantagem é o risco de inadimplência ou de vacância. Quando você tem um imóvel, geralmente você tem poucas unidades e se um inquilino sai, você acaba tomando um certo prejuízo enquanto aquele imóvel não é alugado novamente. No caso do fundo imobiliário, se for aquele tipo de fundo que investe em diversos imóveis, não tem tanto problema assim se um ou outro inquilino desocupar o seu imóvel, porque afinal tem milhares ali dentro da sua carteira. E aí tem outras 2 vantagens, que é não ter dor de cabeça na manutenção do imóvel, porque quando você tem um imóvel, você tem que ficar pintando, consertando as coisas que quebram, enfim, IPTU, tem um monte de custo que você tem que ficar ali e administrando. Puta, é um saco. E outra vantagem é a liquidez, porque afinal, se você tem um imóvel físico ali, um prédio, várias casinhas alugando e você precisa de dinheiro de repente, você tá ferrado, porque você não vai conseguir vender esse imóvel do dia pra noite. No fundo imobiliário é bem fácil, de novo, é só entrar na sua corretora, lá na sua plataforma, vai aparecer todos os investimentos que você tem, inclusive as cotas do seu fundo imobiliário, e você aperta lá pra vender. Já vou te contar mais 2 coisinhas, os tipos de fundos imobiliários e como é que você faz pra ganhar dinheiro com isso, mas antes eu vou te perguntar, você pensa em investir em fundos imobiliários? E outra coisa, você quer que o Economic faça mais conteúdos de fundos? Então comenta aqui embaixo e já coloca a hashtag QueroFi. Agora, os tipos de fundos imobiliários. Existem basicamente 3 tipos. Os primeiros são os fundos de tijolo, ou seja, aqueles fundos que eu dei exemplo agora, que investem num galpão, num hospital, na construção de um prédio, ou seja, investem de fato em um imóvel. O segundo tipo é o fundo imobiliário que investe em papéis atrelados a imóveis. Pode ser uma LCI, um CRI, ou seja, qualquer tipo de ativo financeiro, principalmente de renda fixa, que é atrelado ao imóvel. A LCI e a CRI nada mais são do que papéis de renda fixa em que uma empresa está precisando de grana, por exemplo, para reformar o seu imóvel. O banco capta dinheiro via LCI e empresta para essas empresas. Enfim, é um capítulo à parte explicar LCI e CRI, mas se você ainda está com dúvida, o que eu recomendo? Que você veja esse outro conteúdo aqui em que a gente explica bem a diferença entre fundos de tijolo e fundos de papel. E um terceiro tipo de fundo imobiliário é o que mistura as duas coisas. Então, lá dentro do fundo, ele vai ter uma parte
parte da carteira reservada para investir em imóvel e uma parte da carteira reservada para investir nesses papéis de renda fixa atrelados a imóveis. E agora o que interessa? Como é que você faz para ganhar dinheiro com isso? O primeiro jeito é recebendo dividendos, como eu te contei. Sempre que um fundo, principalmente aqueles que investem em shopping ou galpões, recebe o aluguel do seu inquilino, esse aluguel vai ser compartilhado entre os cotistas. E aqui o risco é o risco de vacância se esse fundo investir apenas em um imóvel, por exemplo, em um galpão. É bem difícil isso, geralmente os fundos são bem diversificados, mas sempre vale a pena você ficar de olho. O ideal é que esse fundo invista em muitos imóveis, assim se parte desses imóveis ficar sem inquilino, não tem problema nenhum para você. E o segundo jeito de ganhar dinheiro com fundo imobiliário é esperando a valorização da cota, aproveitando momentos específicos da economia para você comprar ou vender algum tipo de fundo. Eu vou dar alguns exemplos. Agora na pandemia, os fundos de galpão de logística cresceram muito, afinal tá todo mundo comprando online e esses galpões estão bombando. Por outro lado, as pessoas pararam de circular, pararam de ir aos shoppings, até porque ficaram fechados, e com isso as cotas dos fundos que investem em shopping caíram bastante, estão bastante desvalorizadas. E aí tem especialista aí falando que a punição foi um pouco exagerada, que tem cota que tá muito abaixo do preço do que deveria ser. Ou seja, dependendo aí do fundo do shopping, pode ser interessante entrar nesse tipo de investimento agora. Então buscar a valorização da cota é justamente buscar os fundos que têm uma boa perspectiva, seja com a reabertura da economia, por algum motivo ele vai se dar bem ali na frente, ou que estejam muito desvalorizados por algum outro motivo agora no momento atual. O investimento em fundo imobiliário acaba sendo muito procurado porque é quase uma porta de entrada no mundo da renda variável. Ele tem alguma característica ali de renda fixa por causa do recebimento de dividendos, mas também tem características da renda variável, mais de ações, porque você pode trabalhar ali com os fundos imobiliários esperando a valorização das cotas. Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, o que vocês fazem? Compartilhem esse vídeo com aquele amigo que quer investir em imóvel, mas fala: meu, é muito caro, eu não tenho como investir. Tem sim, tem por fundo imobiliário. Não se esqueça de se inscrever no canal e também assistir outros vídeos do Econoic, por isso que eu te recomendo esse próximo conteúdo aqui.